Se essa retrospectiva não te deixar pelo menos com a pulga atrás da orelha, meu amigo, então a verdade não te interessa. Em 2014 é preso o doleiro Alberto Youssef na Operação Lava Jato e começa a delatar as entranhas do maior esquema de corrupção da história, não do Brasil, do planeta. Em 2015 são presos na Lava Jato Nestor Cerveró, João Vacari Neto, Marcelo Odebrecht. Em 2016, presos Antônio Palocci, Guido Mantega, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral. Nesse mesmo ano, impeachment da presidente Dilma. Em 2017, auge da Operação Lava Jato, presos Eike Batista, José Dirceu, Lula, 6 bilhões de reais recuperados até então. Em 2018, na mesma eleição em que Geraldo Alckmin declara a célebre frase, que a quadrilha quer voltar à cena do crime, se referindo ao PT, Jair Bolsonaro é eleito presidente depois de uma ascensão meteórica como um símbolo anticorrupção que marca o início de um governo com quem o próprio crime organizado declara não ter mais o diálogo cabuloso, mano, que tinha com os governos anteriores. Em 2019, José Dirceu é solto e Lula também deixa a prisão por decisão do STF. 2020, uma série de decisões do STF enfraquecem a Lava Jato. 2021, Moro é declarado parcial nos processos de Lula e STF anula todas as condenações de Lula e meses depois ainda o torna novamente elegível. Em 2022, Geraldo Alckmin torna-se vice na chapa do partido que 4 anos antes ele mesmo declarou ser a quadrilha tentando voltar à cena do crime. Durante a campanha eleitoral também ficou proibido ligar a imagem de Lula com Nicolás Maduro, apesar da conhecida amizade de longa data. Foi proibido também chamá-lo de ex-presidiário ou ex-condenado, apesar dele haver sido condenado e preso. E jornais e emissoras foram censurados ou multados por suas críticas a Lula. Todas as decisões tomadas pelo TSE, presidido por um ministro do STF. E o homem que poucos anos antes estava preso por corrupção venceu a eleição. 2023 começa com a prisão de centenas de manifestantes por tentativa de um golpe sem armas, sem exército, em uma invasão a instituições vazias. Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, tem seu mandato cassado como deputado federal. Sérgio Cabral volta a morar na sua cobertura no Leblon depois de ser solto no final do ano anterior pelo STF, numa progressão de seus mais de 400 anos de pena. Nesse mesmo ano, o STF também anula a condenação de Eduardo Cunha por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, enquanto Bolsonaro se torna inelegível por se reunir com embaixadores, também pelo STF. 2024, STF anulou todas as condenações de José Dirceu e todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht. 2025, Marcelo Bretas, também ex-juiz da Lava Jato, sofre a mais severa punição para um juiz, aposentadoria compulsória. E STF anula todas as condenações de Antônio Palocci, zeradinho. E ainda em 2025, a STF determina a Bolsonaro o uso de tornozeleira eletrônica e proíbe a sua utilização de redes sociais, entre outras medidas, pelo golpe que nunca aconteceu. Você percebe 2 movimentos muito claros em direções opostas? Em um deles, combate à corrupção, PT se esfarela em escândalos, impeachment, empresários, políticos presos, réus confessos, bilhões devolvidos e Bolsonaro surgindo como a principal figura antissistema. No outro você vê presos sendo soltos, condenações anuladas, os juízes que os condenaram sendo punidos e Bolsonaro sim se tornando inelegível e na iminência de ser preso. Você entende que para um movimento ser verdade, o outro precisa ser uma série de narrativas falsas? Ou o Bolsonaro era mesmo a peça antissistema, a pedra no sapato, que representa o movimento anticorrupção que deixou muita gente chateada, afinal só no Petrolão são 40 bilhões de reais, e que fez o sistema fazer o que fosse necessário, se reorganizar para retomar o controle, inclusive tirar o homem da prisão e colocá-lo na cadeira da presidência? Ou esses pobres políticos, empresários, empreiteiras, Partido dos Trabalhadores foram todos injustiçados, tiveram suas condenações anuladas porque eram perseguidos políticos. Ninguém roubou a Petrobras e Bolsonaro sim é que fez parte do sistema corrupto que começou a operar há poucos anos, tentando incriminar esses pobres inocentes, prejudicando o Brasil que vinha funcionando às mil maravilhas antes do Bolsonaro aparecer, não é mesmo?